A verdade que ninguém te conta é que homens de Deus não caem da noite para o dia. A fraqueza espiritual não surge de repente. Ela se instala devagar, de forma silenciosa, e quando percebe, já está preso em correntes que ele mesmo ajudou a forjar. Muitos que se consideravam inabaláveis acabaram vencidos por hábitos que pareciam inofensivos no início. O que está destruindo a força dos homens e mulheres hoje não é algo novo, mas um padrão que a Bíblia já alertava há séculos. A história se repete, geração após geração. Neste vídeo, vamos desvendar os 4 hábitos que minam a espiritualidade dos homens e mulheres de Deus, hábitos que já derrubaram gigantes da fé no passado e que continuam fazendo vítimas hoje. Se você sente que algo tem drenado sua força, enfraquecido sua fé e distanciado seu coração de Deus, fique até o final. O que você vai descobrir aqui pode ser o que faltava para mudar completamente sua caminhada. Todos nós já ouvimos relatos de pessoas que, depois de muito tempo servindo ao Senhor, acabaram sucumbindo de maneira inesperada. A Bíblia não esconde histórias de grandes líderes que caíram em desgraça. Ao olhar para o antigo Israel, percebemos que alguns gigantes espirituais foram derrubados por atitudes aparentemente pequenas. Em 2 Samuel, é possível ver como Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, deslizou ao ceder ao desejo proibido. É comum imaginar que esses erros partem de algo imediato, mas quase sempre eles surgem de maneira sutil. Sansão, por exemplo, carregava uma força inigualável, descrita em Juízes, e ainda assim vacilou diante de suas próprias inclinações. Parece evidente que o inimigo não vem, na maioria das vezes, de forma óbvia. Ele trabalha nos bastidores, sondando inclinações e preparando armadilhas. Neste percurso, veremos que homens e mulheres de Deus podem continuar funcionando externamente, pregando, liderando e testemunhando, enquanto lá dentro estão deixando a guarda baixa. Imagine uma fortaleza com muros altos, mas com os portões destrancados. Basta um inimigo astuto para invadir sem cerimônia. Por isso, é essencial identificar esses hábitos que minam a força espiritual e compreender que ninguém está imune. Há quem acredite que alguns pecados só acometem os mais fracos na fé. Entretanto, se a palavra mostra que até mesmo pessoas cheias de unção caíram, qual a garantia de que um crente assíduo não possa também tropeçar? O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, avisou para termos cuidado ao julgarmos estar firmes, pois a queda pode acontecer sem aviso. Esse alerta ecoa até hoje. Muitos pensam que o primeiro passo rumo à fraqueza espiritual seja um ato grave, como um escândalo ou algo que cause grande vergonha pública. Mas a palavra revela outro cenário. A semente do desvio costuma ser plantada na intimidade do coração. Salomão, que recebeu sabedoria especial do Altíssimo, começou se rendendo a alianças com povos estrangeiros e adotando práticas que desagradavam a Deus. 1 Reis, capítulo 11. O mais impressionante é notar que, no início, Salomão mantinha um relacionamento próximo com o Senhor. Ele construiu o grande templo em Jerusalém e promoveu a adoração ao Deus vivo. Porém, aos poucos, as influências externas foram conquistando espaço. Fica claro que ninguém se perde da noite para o dia. O coração se dobra gradativamente, como uma árvore que, pelas raízes fragilizadas, tomba sem resistência. E se trouxermos essa narrativa para os tempos atuais? Quantos que antes dedicavam horas em oração hoje estão mais interessados em distrações passageiras? Quanto desse movimento vem de relacionamentos que os puxam para longe das prioridades espirituais? Vale destacar que nem sempre é um amigo que nos afasta. Às vezes, pode ser uma relação amorosa, conduzida sem discernimento, ou um entretenimento aparentemente ingênuo, mas que sufoca a vida de oração e leitura bíblica. Precisamos ter consciência de que a fonte de nossa devoção se encontra na comunhão constante com Deus. Ao cessar essa busca, abrimos margem para atitudes que nos enfraquecem. Em Tiago, capítulo 4, encontramos uma exortação sobre a amizade com o mundo e a separação de Deus. A advertência é clara: não se trata de fugir do mundo, mas de não permitir que ele domine nosso coração.
Por isso, se você percebe esse desgaste silencioso e quer descobrir mais detalhes sobre como sair dele, inscreva-se neste canal agora. Tem muito conteúdo vindo por aí, e juntos podemos espalhar o ensino bíblico que liberta. A palavra descreve momentos em que homens de Deus despertam e percebem quão distante foram. É o caso de Davi, confrontado pelo profeta Natã em 2 Samuel, capítulo 12. Depois de cometer adultério e assassinato indireto, Davi recebe uma história simbólica que revela seu erro. Ali, ele compreende a gravidade do que fez. Essa experiência demonstra que o pecado se instala, mas também pode ser exposto e tratado se houver arrependimento sincero. Vale ressaltar que o pecado não escolhe classe, idade ou posição. Homens admirados por sua espiritualidade também estão sujeitos a cair. Logo, não devemos confiar apenas em nosso histórico de serviço a Deus. Precisamos, sim, de vigilância diária, pois nosso adversário não dorme. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Não é paranoia, mas atenção constante. Quando alguém finalmente entende que está em terreno perigoso, costuma ter duas reações. Ou se esconde ainda mais, ou corre para o pai em busca de ajuda. A segunda opção é sempre a melhor. O arrependimento genuíno envolve muito mais que sentimento de culpa. É uma mudança de mentalidade e de rumo, abrindo espaço para a graça de Deus que restaura. Primeiro hábito: o encanto destrutivo de várias relações. É impressionante como a tentação sexual surge de modo tão comum nos relatos bíblicos. Se muitos homens, no período de Israel antigo, caíam nesse ponto, o que dizer dos dias de hoje, onde a exposição é ainda maior? Pense em Sansão, descrito em Juízes, que foi atraído diversas vezes por mulheres fora do propósito divino. Ele agia como se fosse inatingível. Não contava com a astúcia de inimigos que usavam esses relacionamentos para arrancar dele o seu maior segredo. Esse caminho mostra que o desejo desenfreado por conquistas pode arruinar o caráter. Vivemos em uma época que valoriza a quantidade de relacionamentos como símbolo de status. Mas, olhando pela perspectiva das Escrituras, vê-se que o homem que não disciplina seus impulsos caminha rumo à destruição. A força de Sansão não impediu sua queda. Ele quebrou barreiras físicas, mas foi derrubado por desejos não controlados. Talvez você conheça alguém que perdeu tudo ao ceder à infidelidade ou que sofre as consequências de envolvimentos sucessivos sem compromisso real. A palavra de Deus ensina, em Provérbios, capítulo 5, versículo 18, a alegrar-se com a mulher da sua juventude. Em outras palavras, valorize o relacionamento conjugal e não fique em busca do que não lhe pertence. Há uma armadilha sutil em sempre procurar algo melhor. Assim como Adão e Eva, que olharam para o fruto proibido, muitos se iludem pensando que haverá mais felicidade do outro lado. Ao mesmo tempo, é justo mencionar que há restauração para quem se arrepende. A história de Davi e Batseba resulta em confissão e perdão, ainda que as consequências tenham sido severas. Não se trata de romantizar o erro, mas de mostrar que Deus oferece portas de retorno. Logo, se existe alguma área nessa esfera que esteja abalando sua vida, busque a Deus agora e peça renovação. Afinal, se há persistência no pecado, ele acaba se tornando um hábito difícil de largar. Segundo hábito: o compromisso com o prazer acima de tudo. Outro costume que joga por terra a força de um homem de Deus é entregar-se a prazeres imediatos. Podem ser distrações constantes, vícios diversos ou qualquer tipo de excesso que sufoque o relacionamento com o Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo descreve pessoas que são amantes dos prazeres em vez de amigos de Deus. Quando tudo gira em torno do que agrada à carne, o espírito definhará. Esse apego exagerado ao prazer não se limita à sexualidade. Inclui comida em excesso, jogos, uso abusivo das redes sociais ou qualquer outra fuga que tome o lugar de Deus no coração. Se a pessoa depende exclusivamente dessas fontes de satisfação, ela se encontra numa roda viva que nunca a sacia de verdade. É como tentar encher um poço sem fundo. Não importa o quanto se despeje, nunca se completa.
A vida do cristão não precisa ser triste ou sem diversão. O próprio Salmo 16, versículo 11, declara que na presença do Senhor há plenitude de alegria. O desafio está em não deixar que os prazeres temporários substituam a busca sincera pela vontade de Deus. Quando a carne domina, passamos a ignorar o cultivo da comunhão, e isso abre espaço para outros tipos de tropeços. Se esse assunto toca profundamente a sua realidade, saiba que existe uma saída. O primeiro passo é reconhecer que algo está errado. Depois, é indispensável buscar auxílio no poder da oração e na leitura da palavra. A transformação genuína se manifesta quando deixamos de correr atrás de satisfações momentâneas e passamos a ter contentamento no que vem do alto. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11, Paulo diz que aprendeu a viver contente em qualquer situação, e esse contentamento está disponível a todos que rendem o controle a Deus. Agora que já falamos sobre 2 dos hábitos que podem enfraquecer a vida espiritual, quero saber de você. Qual desses hábitos você sente que mais tem atrapalhado sua caminhada com Deus? E qual deles você já conseguiu vencer pela graça do Senhor? Escreva aqui nos comentários. Seu testemunho pode ajudar outras pessoas que estão enfrentando as mesmas lutas. Além disso, se este vídeo está fazendo sentido para você, se inscreva no canal agora mesmo para continuar recebendo mensagens que edificam e fortalecem sua fé. Agora, vamos seguir porque ainda há outros 2 hábitos que podem estar afetando sua vida sem que você perceba. Fique comigo até o final. Terceiro hábito: dinheiro. O mestre inflexível. A cobiça pelo dinheiro tem arrastado gerações inteiras para um abismo moral. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de vários males. Nem é preciso procurar muito para achar exemplos de pessoas que, ao priorizarem o lucro acima de tudo, perderam valores essenciais. O problema não é o dinheiro em si, mas a adoração que se presta a ele. Há quem trabalhe de forma honesta e use seus recursos para abençoar os necessitados, honrar compromissos e sustentar a obra do Senhor. Esse tipo de pessoa entende que é apenas uma administradora, pois tudo pertence a Deus. Mas, quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus no coração, a vida espiritual começa a definhar. O desejo desenfreado por bens materiais muitas vezes vem acompanhado de mentiras, injustiças e até traições. Podemos pensar em Judas Iscariotes, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mateus capítulo 26. Foi um valor baixo, mas para quem já estava envolto em desonestidade, João capítulo 12, mostra que ele furtava da bolsa de ofertas. Isso se tornou um desfecho trágico. Como esse homem que conviveu com o próprio Cristo pôde se vender por tão pouco? Talvez a resposta esteja em seu coração, já inclinado à avareza. O que era apenas um pequeno desvio se tornou algo monstruoso quando a oportunidade surgiu. Se você sente que a vida financeira ocupa um espaço desproporcional em suas prioridades, faça uma pausa e ore. Pergunte-se: estou servindo a Deus ou ao dinheiro? Lembre-se de que não é possível ter 2 senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24. O coração não pode ser dividido. Quarto hábito: a busca por completar-se em fontes erradas. Muitos homens têm a impressão de que algo está faltando. Então, recorrem a diversas alternativas para suprir essa lacuna interior. Alguns se atiram em relacionamentos, outros mergulham em bens materiais ou reconhecimento profissional. Contudo, a Bíblia ensina que nossa verdadeira plenitude está em Deus. Em Atos, capítulo 17, versículo 28, vemos que nele vivemos, nos movemos e existimos. Há quem tente preencher o vazio com fama, status ou qualquer forma de adrenalina, mas nada substitui o autor da vida. Adão foi formado do pó, mas somente ao receber o sopro divino se tornou alma vivente. Gênesis capítulo 2. Em outras palavras, não existe vida fora da presença do Criador. Qualquer tentativa de buscar sentido fora de Deus termina em frustração. Uma maneira simples de verificar se estamos buscando completude em algo que não seja o Senhor
é prestar atenção em nossas prioridades. Onde gastamos tempo, recursos e energia? O que domina nossos pensamentos? Se tudo gira em torno de conquistas terrenas, é possível que estejamos negligenciando o mais importante. Jesus alertou que se alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma, nada terá adiantado. Marcos, capítulo 8, versículo 36. É sempre bom lembrar que Deus não impede que tenhamos metas ou sucesso profissional. O que não podemos é colocar essas coisas como a fonte máxima de realização. Quando entendemos que o Pai é a nossa maior riqueza, aprendemos a viver satisfeitos e livres de escravidão emocional ou financeira. Assim, o homem de Deus permanece firme, independentemente das circunstâncias que o cercam. Há um detalhe que costuma se repetir na vida de quem está sendo enredado por hábitos perigosos: a dificuldade de admitir que há um problema. O orgulho funciona como um escudo que impede o indivíduo de buscar ajuda. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, encontramos o alerta de que a soberba precede a ruína. Esse aviso continua atual. A pessoa pode ter um cargo elevado na igreja, ter sido usada em milagres ou mesmo pregado com fervor, mas ainda assim estar caindo por dentro. Foi assim com Sansão, que se considerava imbatível e acabou entregue a seus inimigos. Também observamos casos contemporâneos de líderes que, por não pedirem socorro, afundaram em escândalos que vieram à tona de forma abrupta. Reconhecer a fraqueza não significa abandonar a fé. Pelo contrário, é um passo decisivo para fortalecer a alma. Paulo relata, em 2 Coríntios, capítulo 12, que na sua fraqueza era fortalecido pela graça de Cristo. Esse relato mostra que o poder de Deus se aperfeiçoa justamente quando o ser humano admite suas limitações. Enquanto alguém se considera invencível, tende a não entregar o controle totalmente a Deus. Talvez seja esse o momento de olhar no espelho e perguntar: em que ponto estou enganando a mim mesmo? A palavra diz que aquele que encobre suas transgressões não prosperará. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Confissão é libertadora, pois abre espaço para cura e transformação. Então, se há um orgulho guardado, é hora de derrubá-lo e permitir que o Espírito Santo assuma o lugar de honra em seu interior. Ao longo das narrativas bíblicas, encontramos repetidamente o tema do coração como centro de tudo. Jesus esclarece em Mateus, capítulo 15, que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai do coração. Quando o coração é corrompido, nossas ações refletem esse estado interno. Logo, a mudança não surge apenas de ajustes externos, mas de uma profunda renovação por dentro. É comum tentarmos mascarar comportamentos. Alguém pode aparentar santidade, mas cultivar uma mente cheia de fantasias impuras. Outro pode praticar boas obras, porém manter uma ganância incontrolável. Enquanto a raiz do problema permanecer na alma, a pessoa estará a um passo de colapsar. Por outro lado, quando permitimos que Deus limpe e transforme nosso coração, as ações começam a refletir essa realidade saudável. Davi, após ser confrontado por Natã, compôs o Salmo 51, pedindo a Deus que criasse nele um coração puro. Ele percebeu que não bastava apenas corrigir o erro pontual, precisava de um coração refeito. Da mesma forma, precisamos pedir insistentemente ao Pai que nos transforme internamente. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo destaca a importância de sermos renovados pelo entendimento para experimentar a vontade de Deus. Algumas pessoas tentam mudar hábitos na força própria, fazendo promessas e contando com a própria disciplina. Embora a disciplina seja positiva, sem a ação do Espírito Santo, o homem fica lutando sozinho. É como remar contra a maré. Cansa, desgasta e raramente traz resultados duradouros. O passo essencial é submeter o coração inteiro ao comando divino, reconhecendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia menciona repetidas vezes que as más companhias corrompem bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Basta observar quantas vezes grandes homens foram desviados por influência de pessoas que não partilhavam a mesma fé, ou que eram guiadas por interesses escusos.
Isso não quer dizer que devamos viver num isolamento total, mas sim ter cuidado para não absorver condutas contrárias aos ensinamentos de Cristo. Salomão afundou quando se uniu a mulheres que traziam divindades estrangeiras. 1 Reis, capítulo 11. O povo de Israel, em várias passagens de Juízes, foi contaminado pelos costumes das nações vizinhas. Essa mistura constante com práticas idólatras fez o povo se afastar do Deus verdadeiro. Com isso vieram derrotas, escravidão e crises sucessivas. No dia a dia, a influência pode chegar por amigos, colegas de trabalho, familiares e até ídolos que seguimos na mídia. Se o que ouvimos o tempo todo alimenta comportamentos destrutivos, é provável que a nossa força espiritual seja drenada. O homem de Deus precisa filtrar aquilo que consome, não apenas em termos de entretenimento, mas também nos laços de convivência mais próximos. Isso não significa tratar os outros com arrogância ou se achar melhor que ninguém. Pelo contrário, devemos amar o próximo. Entretanto, amar não é compactuar com o pecado. Quando percebemos que certas amizades nos arrastam para longe de Deus, temos de estabelecer limites. A vida cristã inclui escolhas e, às vezes, sacrifícios. Se queremos manter uma fé sólida, precisamos avaliar seriamente o ambiente em que estamos inseridos. Em muitos momentos, o maior confronto ocorre dentro da nossa cabeça. É lá que surgem os pensamentos de cobiça, as dúvidas sobre a palavra, o medo que paralisa, a culpa que sufoca. Paulo descreve em Efésios, capítulo 6, a batalha espiritual, em que precisamos usar o capacete da salvação e o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Isso indica que não estamos lidando apenas com questões visíveis, mas também com ataques que visam a mente. Sansão, antes de cair nas mãos dos filisteus, já estava preso por ideias equivocadas de que sua força seria eterna, independentemente de como vivesse. A batalha interna foi perdida antes mesmo de ser capturado fisicamente. Assim acontece conosco. Se não dominamos nossos pensamentos, corremos o risco de cair em redes muito mais perigosas. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, o apóstolo fala sobre levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nesse sentido, a palavra de Deus atua como escudo e espada. Quando meditamos nas Escrituras e as guardamos no coração, nossa mente é renovada e fortalecida. Porém, se preferimos alimentar a fantasia, a amargura e a desconfiança, podemos nos tornar reféns de um bombardeio mental incessante. À medida que aprendemos a trazer à memória as promessas divinas, resistimos às vozes contrárias. Se você vive lutando contra pensamentos que parecem fora de controle, não se desespere. Há uma saída na presença de Deus, na oração e na comunhão com irmãos em Cristo. Além disso, buscar aconselhamento pastoral ou apoio de pessoas maduras na fé pode ser determinante nessa batalha. Lembre-se de que Deus não nos criou para vivermos isolados no campo de guerra. Ele nos deu irmãos para caminhar ao nosso lado. Embora o tema seja sobre hábitos que enfraquecem, não podemos ignorar a quantidade de relatos bíblicos e contemporâneos de homens que foram restaurados. Há uma esperança concreta para quem decide romper com esses ciclos viciosos e se volta com sinceridade ao Senhor. Um exemplo marcante é o apóstolo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas reencontrou seu propósito depois de chorar amargamente e receber do Mestre a missão de apacentar as ovelhas. João, capítulo 21. Hoje também vemos homens que, após reconhecerem a queda, encontraram na misericórdia de Deus um novo começo. Testemunhos de ex-dependentes químicos que hoje anunciam o Evangelho, de ex-traidores que reconstruíram casamentos e de líderes que se arrependeram de manipular a fé em benefício próprio, são demonstrações da graça que resgata. Em Jeremias, capítulo 18, Deus se compara a um oleiro que pode refazer o vaso quebrado. Se você se sente preso a um desses hábitos que mencionamos, seja a busca exagerada por prazer, a idolatria ao dinheiro, relacionamentos nocivos ou a tentativa de preencher o vazio com qualquer fonte que não seja Deus,
saiba que ainda existe conserto. Aquele que se entrega ao Senhor de todo o coração, experimenta o perdão e, gradualmente, vê a reconstrução do seu caráter. Deus não joga fora quem se humilha e confessa. Ele é especialista em reescrever histórias que pareciam sem solução. Uma vez que começamos o processo de restauração, é fundamental lembrar que a caminhada cristã requer constância. A carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36, menciona a importância de perseverar para recebermos o que foi prometido. Isso significa que não basta dar um passo hoje. É preciso continuar avançando, mesmo que ocorram tropeços no caminho. Muitos fracassam porque esperam uma mudança instantânea, sem entender que vencer hábitos antigos é uma jornada. Da mesma maneira que Salomão não se perdeu de uma hora para outra, também não iremos realinhar tudo de um dia para o outro. Entretanto, se permanecer na presença de Deus se tornar parte da rotina, veremos frutos brotando no tempo certo. O Espírito Santo conduz e fortalece aqueles que se dispõem a não desistir. Assim como um atleta treina diariamente para competir, devemos exercitar nossa fé com oração, leitura bíblica e comunhão cristã. E quando alguma fraqueza reaparecer, é hora de lembrar que podemos recorrer ao trono da graça, conforme ensina Hebreus, capítulo 4, versículo 16, para receber socorro oportuno. A perseverança também implica aprender com os erros, sem ficar preso à culpa ou ao desânimo. O que nos separa do fracasso total é a disposição de levantar e continuar, confiando que Deus está conosco nessa batalha. Uma vida livre dos hábitos que nos enfraquecem é perfeitamente possível quando seguimos firmes, dia após dia, na força do Espírito. A jornada não é solitária. Embora o coração seja transformado de forma individual, o ambiente em que vivemos exerce grande influência em nossa continuidade. A igreja, em Atos, capítulo 2, vivia em comunhão diária, compartilhando a palavra e suprindo as necessidades uns dos outros. Esse quadro mostra a relevância de estarmos cercados por pessoas que também buscam o mesmo objetivo: honrar a Deus. Quem se isola tem maior probabilidade de cair e permanecer no chão. Já quem caminha com irmãos em Cristo recebe encorajamento, conselhos e orações em momentos difíceis. Ter um parceiro de oração ou um grupo de estudo bíblico é uma maneira prática de fortalecer a fé. Aquilo que é tentador para um pode não ser para outro, então podemos nos ajudar mutuamente. Ao mesmo tempo, inserir-se em um ambiente saudável não significa buscar perfeição nas pessoas, mas procurar quem, apesar das falhas, cultiva um coração inclinado para Deus. Compartilhar experiências e testemunhos reais é vital. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, há uma instrução sobre confessar nossas faltas uns aos outros e orar para ser curado. Essa transparência, somada à compaixão, destrói a hipocrisia e fortalece laços. Se você ainda não tem um grupo de apoio ou uma igreja onde possa servir e ser edificado, ore para que Deus o guie. A comunhão é parte integrante de um cristianismo genuíno. E lembre-se, não existe igreja perfeita, mas existe a comunhão dos santos que, mesmo imperfeitos, estão sendo moldados pela palavra viva. Vimos que o cerne do problema não está apenas no comportamento, mas na raiz que o alimenta. Essa raiz pode ser alimentada por traumas de infância, por padrões familiares repetidos, pela influência da sociedade ou por escolhas pessoais ao longo do tempo. Contudo, as Escrituras mostram que o poder de Deus pode alcançar qualquer camada do nosso ser. O Salmo 139 diz que o Senhor nos sonda e conhece profundamente. Quando se trata de hábitos que mantêm homens de Deus fracos, muitas vezes não se resume a parar de fazer algo. É preciso identificar o motivo pelo qual começamos. Por exemplo, quem é dominado por vícios pode carregar dores emocionais não resolvidas, buscando alívio momentâneo na substância ou na prática. Da mesma forma, o apego ao dinheiro pode ser fruto de insegurança ou de uma necessidade de validação. A boa notícia é que Jesus cura não apenas a superfície, mas as feridas interiores que dão origem a comportamentos destrutivos.
Isaías, capítulo 61, descreve o Messias como aquele que veio para libertar os cativos e curar os quebrantados de coração. Desse modo, a libertação completa passa pelo enfrentamento dessas raízes. Se for o seu caso, não hesite em buscar aconselhamento com pastores, líderes maduros ou profissionais cristãos que possam ajudar a tratar essas áreas mais profundas. A fé não entra em contradição com a busca por ferramentas que auxiliem na cura emocional. O propósito divino é ver seus filhos vivendo em liberdade, frutificando em cada esfera da vida. Pode ser que, mesmo depois de um encontro forte com Deus, as tentações voltem a bater na porta. Isso é natural, pois estamos em um mundo marcado pelo pecado. Até Jesus foi tentado no deserto, como relata Mateus, capítulo 4. A diferença é que ele respondeu a cada proposta de Satanás com a palavra. Esse episódio nos ensina que conhecer e aplicar as Escrituras é a defesa mais eficaz. A tentação em si não é pecado, mas ceder a ela, sim. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, explica que cada um é atraído por seu próprio desejo, que gera o pecado e culmina na morte espiritual. Então, não adianta culpar o diabo por tudo. Precisamos encarar nossas inclinações e escolher a obediência a Deus em vez do prazer imediato. Algumas pessoas pensam que, depois de certo tempo de vida cristã, estarão imunes a qualquer tentação. Mas a realidade mostra que a carne permanece inclinada ao erro, exigindo que vivamos em vigilância constante. Por isso, vigiar e orar não é apenas uma frase bonita de Jesus. Mateus capítulo 26. É uma estratégia de sobrevivência espiritual. Cada dia traz oportunidades de fazermos escolhas que glorificam a Deus ou satisfazem a nossa carne. Se examinarmos sinceramente nossas inclinações, daremos espaço para o Espírito nos orientar. Assim, mesmo quando as tentações voltam, encontraremos força para dizer não e mantermos nossa comunhão inabalável com o Pai. Homens de Deus não devem pensar apenas em si mesmos, mas também no legado que transmitirão às próximas gerações. Quando uma liderança cai, as consequências recaem não só sobre ele, mas sobre todos que se inspiravam em sua caminhada. Imagine o impacto que teve a queda de Salomão para o reino de Israel, que se dividiu logo depois, ou a dor que Davi provocou em sua própria família. Nossos filhos, discípulos e amigos observam mais o que fazemos do que o que falamos. Se mantemos hábitos que nos enfraquecem, corremos o risco de inspirar outros a seguirem a mesma trilha. Ao contrário, quando vivemos de modo íntegro, podemos influenciar positivamente. Deixar um legado de fidelidade a Deus é uma honra que não se compara a qualquer riqueza. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, fala sobre ter combatido o bom combate e guardado a fé. Esse testemunho final aponta para alguém que, apesar das lutas e imperfeições, perseverou e deixou um exemplo digno de ser imitado. Hoje, as cartas de Paulo influenciam milhões. Pense no que seu exemplo pode fazer pelas pessoas ao seu redor. Não se trata de buscar perfeição. Homens de Deus também enfrentam dificuldades e conflitos internos. A diferença está na disposição de se arrepender, recomeçar e procurar viver segundo a vontade do Pai. Esse percurso abençoa não apenas quem o trilha, mas todos que estão à volta. Fazer o bem aos outros também inclui mostrar-lhes que existe um caminho de santidade que faz sentido e dá frutos permanentes. Nenhum desses conselhos teria valor se ignorássemos a fonte de poder que é o próprio Deus. Ao estudar passagens como Romanos, capítulo 8, entendemos que o Espírito Santo habita em nós, ajudando em nossas fraquezas. Ele intercede por nós, consola, ilumina as Escrituras e capacita para vencermos tentações que, de outro modo, seriam impossíveis de superar. Homens como Paulo e Pedro não se tornaram exemplos por sua força natural, mas porque confiaram no poder do Espírito que opera em cada crente. E essa força está disponível a todos que creem. Quando nos humilhamos em oração e buscamos intimidade com o Senhor, Ele derrama graça suficiente para caminharmos em vitória,
ainda que o cenário seja desafiador. Se em algum momento você pensou, não consigo mudar, lembre-se de que isso não depende só de você. A vida cristã é vivida em parceria com Deus. Ele não espera que resolvamos tudo sozinhos, mas deseja que entreguemos o controle para Ele. Filipenses capítulo 4, versículo 13, resume bem: tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo não é um chavão, mas uma realidade para quem se submete ao Espírito. Quando Elias enfrentou os profetas de Baal em 1 Reis, capítulo 18, a nação de Israel estava dividida entre servir ao Senhor e adorar ídolos. Elias desafiou o povo a decidir de uma vez a quem servir, e então ocorreu o famoso confronto no Monte Carmelo. Antes de clamar a Deus, Elias reconstruiu o altar que estava em ruínas. Essa cena simboliza o que precisamos fazer quando percebemos que nossa comunhão se perdeu. É hora de arrumar o altar do coração e colocar tudo em ordem novamente. Consertar o altar envolve remover os ídolos que o contaminam. Talvez o ídolo seja o dinheiro, o prazer, um relacionamento indevido ou até a autoimagem. Quando essas coisas tomam o lugar do Senhor, não sobra espaço para o fogo do Espírito. Elias orou, e o fogo desceu, consumindo o sacrifício, a lenha e até a água ao redor. Isso mostra que quando Deus encontra um coração restaurado, Ele responde com manifestação divina. Procure identificar qual altar precisa ser reconstruído em sua vida. É a área sexual? A vida financeira? A busca por reconhecimento? Ou apenas a negligência na oração? Seja qual for o ponto frágil, Deus deseja reinar completamente. Quando decidimos entregar tudo a Ele, o fogo volta a arder em nosso interior, e a fraqueza cede lugar à força que vem de cima. Chegamos ao final deste vídeo sobre os 4 hábitos que enfraquecem homens de Deus. Durante todo o caminho, vimos que a palavra não esconde as falhas humanas. Ao contrário, ela expõe nossos pecados e oferece a rota da salvação. Nada está perdido para quem se volta ao Senhor em arrependimento sincero. Do mesmo modo que Davi foi restaurado, que Pedro encontrou novo propósito e que Paulo largou o fanatismo para seguir Cristo, cada um de nós pode abandonar hábitos viciosos e viver o plano de Deus em plenitude. Se tudo o que falamos aqui tocou o seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe este conteúdo e deixe seu comentário. Você pode incentivar outras pessoas ao seu redor a buscarem renovação. Indique também outro vídeo que apareça na tela, pois a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de inspiração. Prossiga firme, mantendo o coração aberto para o agir do Espírito. Que o Altíssimo fortaleça sua fé e o capacite a permanecer no centro da vontade dEle. Obrigado por acompanhar até aqui, e que a graça do Senhor esteja sobre sua vida em cada escolha e em cada passo.